Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre estimulação de qualidade para os filhos. Muita gente que me acompanha no Instagram e em outras redes sociais me pergunta muito sobre a estimulação que eu dou para o Francisco, porque percebe que ele fala bastante, que ele é desenvolto. Mas como é que você fez? Que você faz? E eu acho que não tem muito mistério, na verdade. Para mim, a estimulação de qualidade para uma criança é aquela que respeita as necessidades da criança em cada momento do desenvolvimento dela. A gente tem que estar prestando atenção se o estímulo que a gente está dando para a criança é para satisfazer uma necessidade da criança ou se é para satisfazer uma necessidade do adulto. Porque o que eu percebo muitas vezes é que os adultos, grande parte dos adultos na nossa sociedade, eles têm uma maneira de interagir com as crianças que é totalmente egocêntrica. O adulto, na verdade, ele quer satisfazer uma vontade dele de ver a criança fazendo determinada coisa. O adulto, ele quer conduzir as brincadeiras, ele quer ensinar a criança a brincar. E a criança, ela nasce sabendo brincar. Brincar nada mais é do que explorar o mundo, nada mais é do que aprender sobre o mundo. Esse é o jeito que as crianças têm de aprender as coisas, o trabalho da criança é brincar. E elas são experts nisso. Nenhum adulto pode ensinar uma criança a brincar, porque ninguém sabe brincar melhor do que uma criança. A criança, ela nasce totalmente preparada para explorar, para buscar conhecimento. E se a gente der espaço para que a criança faça isso, os processos, eles acontecem de uma forma muito natural e às vezes até mais rápida do que quando a gente tenta impor uma coisa de fora para dentro, Então, se a gente respeita o ritmo da criança, se a gente respeita as necessidades da criança, muitas vezes a gente tem um desenvolvimento até mais rápido do que a gente costuma ver. Então, o que eu fiz assim com o Francisco desde que ele nasceu, Eu sempre deixei ele muito livre, com muito espaço, para que ele pudesse explorar o corpo dele, para que ele pudesse experimentar diferentes texturas, diferentes sons. Ele ficava muito tempo no chão comigo, sempre ficou muito no chão, colocava um tapete para ele no chão e a gente ficava juntos ali o dia inteiro. E eu ficava só, na verdade, cuidando para que ele não se machucasse com nada, com coisas que ele talvez não soubesse, o que são. Se tudo estava sob controle, se ele não estava em perigo, eu deixava que ele explorasse livremente o ambiente e que ele explorasse livremente o próprio corpo. Eu acho que uma coisa que se perde muito hoje em dia nas brincadeiras e nos brinquedos é o tempo. É o tempo da observação, o tempo do ócio, que é muito fundamental para que a criança se desenvolva, Esse tempo de ela poder chegar às conclusões por ela mesma, De ela poder observar um fenômeno e entender aquele fenômeno, compreender ele ou explorar novamente, porque a criança repete tanto, Ela repete as mesmas coisas, as mesmas brincadeiras, ela está tentando entender como as coisas funcionam. E quando a gente permite que a criança adquira esse entendimento pelo tempo dela, no tempo dela, pelos processos dela, isso se consolida de uma forma muito mais profunda dentro da criança, do que quando a gente fala. Basta a gente lembrar da gente no colégio, por exemplo. O que a gente lembra mais das coisas que a gente aprendeu? É aquilo que a gente tinha que aprender por obrigação, porque alguém disse que a gente tinha que aprender, ou é aquilo que a gente gostava de aprender? Ou é aquilo que a gente foi por nossa conta mesmo? O que a gente aprende mais rápido, mais fácil? É uma coisa que a gente se interessa e a gente vai buscar? Ou é uma coisa que alguém diz pra gente que a gente tem que aprender? É sempre aquilo que a gente vai buscar. Isso fica marcado, porque está totalmente conectado com uma necessidade também emocional. O aprendizado, ele passa muito também pelo afeto, Então, toda vez que a gente tem uma conexão afetiva com alguma coisa, a gente aprende muito mais rápido e muito mais facilmente. A criança está preocupada em viver o momento. Ela quer viver intensamente aquela experiência, porque a criança aprende de forma sensorial,
ela aprende pela experiência, ela aprende por imitação também, mas ela aprende sempre pela presença, né? Ela aprende sempre quanto mais ela consegue estar presente e envolvida com o que ela está fazendo, e quanto mais ela consegue ter também ao seu redor adultos presentes. A gente vê muitas pessoas falando coisas do tipo assim: ah, eu não vejo a hora que meu filho ande, eu não vejo a hora que meu filho fale, eu não vejo a hora de ver ele brincando de tal coisa ou fazendo tal coisa. E atrás desse tipo de ansiedade, de afirmativa, tá um pensamento autocentrado, né? De tudo é eu. Eu não vejo a hora que, eu não vejo a hora que. E aí a gente está, na verdade, colocando as nossas necessidades e as nossas expectativas em cima do desenvolvimento dos nossos filhos e transmitindo para eles esse atropelo, vamos dizer assim, né? Esse atropelo. E se você observar numa criança, quando ela está brincando, nada é mais importante para a criança do que aquilo que ela está fazendo naquele momento. Nada é mais importante do que aquela brincadeira. Então é valioso a gente respeitar o tempo da criança no brinquedo, no brincar. O que a gente mais vê por aí, assim, a criança brincando totalmente conectada com a brincadeira e os adultos em volta querendo às vezes nomear coisas ou atropelar processos. Ah, mas o que vai acontecer agora? Ah, não sei o que. Ah, o que você viu aí? O que é isso? Né? Então, assim, 1000 perguntas que desconectam a criança daquela experiência que ela está tendo naquele momento. Por exemplo, o Francisco, ele só foi entrar em contato com filminhos, desenhinhos e coisinhas assim mais perto dos 2 anos de idade. Eu preferi fazer desse jeito, porque eu sempre penso que essa fase inicial da vida dos nossos filhos, ela não volta mais. Nunca mais a criança vai ter a chance de explorar o mundo com essa pureza e com essa liberdade que a infância permite. Então, eu sempre parto desse princípio para não atropelar, para não adultizar o meu filho antes da hora, né? Ele vai chegar lá, ele vai ter a vida inteira pela frente para assistir televisão, para apertar botões, para mexer num computador ou num celular, ou seja no que for. E aprender a fazer essas coisas é muito fácil. Em qualquer momento da vida uma pessoa aprende a apertar um botão ou a mexer num celular. Agora, a experiência sensorial de descobrir o mundo num terreno totalmente fértil para receber toda a intensidade das coisas que o mundo oferece, a gente nunca mais tem. Essas condições não se repetem, nunca mais. A gente só tem isso quando a gente nasce. Logo que a criança nasce, a visão nem sequer está ainda 100% desenvolvida, então ela está ali muito apreendendo as coisas pelo sensorial, e a visão está se desenvolvendo, então os estímulos que são visuais começam a ser muito interessantes, porque aos poucos aquilo vai ganhando nitidez e a criança começa a perceber diferentes nuances, diferentes cores, diferentes formas, né? E isso é muito interessante. Mais pra frente, depois a criança também começa a desenvolver a motricidade fina, e isso também aí ela começa, e sempre que a criança está desenvolvendo uma habilidade específica, geralmente ela quer exercitar aquilo, né? As crianças, elas são os maiores experts que a gente tem em se aperfeiçoar em algo, porque elas são dedicadas a aprender o que elas estão aprendendo. Mas mesmo a gente não tendo esses conhecimentos específicos, a gente é capaz de, através da nossa sensibilidade, da nossa percepção, identificar o que os nossos filhos precisam, o que eles estão fazendo e o que a gente precisa dar para eles, o que a gente precisa oferecer para eles de espaço, para que eles se desenvolvam da melhor maneira possível. Então é isso, gente. Deem espaço para os filhos de vocês, tanto espaço físico quanto espaço emocional, né? Espaço para que respirem, para que descubram sozinhos, para que não se sintam pressionados a atender a uma expectativa, e se permitam também ser um pouco crianças junto com eles, entrar nas viagens junto com eles e respeitar o tempo que eles precisam para entender o que está acontecendo em
em cada momento da vidinha deles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que seja útil. Se vocês gostaram, deem um joinha, curtam aqui embaixo. Inscrevam-se no canal, comentem aqui pra mim o que vocês acharam desse vídeo. Se quiserem fazer perguntas, sugestões, são sempre bem-vindas. E é isso, até semana que vem.